Olá, eu sou Léo Silva, faço parte do grupo de tarefeiros do Núcleo Espírita O Semeador. Hoje é a grata tarefa do Evangelho de Jesus. Antes, porém, gostaria de convidar a todos para uma breve prece e também pedir àqueles que se sentirem confortáveis providenciar um copo com água para que a espiritualidade que nos acompanha sempre possa fluidificar esta água. Porque assim como nas nossas casas espíritas, sempre depois de uma assistência espiritual, nós bebemos da água fluidificada. Portanto, neste momento, gostaria que todos elevassem os vossos pensamentos, vamos nos elevar, entrar em contato com toda a espiritualidade maior, espiritualidade de luz que nos acompanha. Junto com eles, cheguemos até Jesus. E diante de Jesus, segurando em suas mãos divinas, possamos caminhar com Ele até a presença do Pai da vida. E ali, pedir a Ele a sua graça, do seu entendimento, do seu amor, do seu carinho, pedindo assim permissão para que possamos dar início à nossa tarefa do dia de hoje. Senhor, ser conosco. Que as palavras aqui proferidas, Pai, não seja de cunho pessoal. Que possa ser inspirada pela espiritualidade, que possa trazer alento, conforto para todos aqueles que nos ouvem. Pai querido e amado, fica conosco. Que assim seja, graças a Deus. Queridos, o Evangelho de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. No seu tópico 16, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Simeão, Bordeaux, 1863. Está na página 241. Tópico 16. Diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Escutai estas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a Libre do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má dá bons frutos. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e fé.
O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas, quão poucos o escolhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram mudá-la, segundo suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso a cortaram, diminuíram, mutilaram seus ramos estéreis. Já não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento, que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto de esperança que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, presagiando o mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tombam secas aos pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por crestá-las. Queridos, vejam que linda mensagem. O Evangelho do Cristo foi tão deturpado, mas tão deturpado, que em muitos casos já não provocam reações nenhuma. Às vezes falamos do Evangelho de Jesus e as pessoas sequer têm um comichão. Muitas vezes sequer param para ouvir e entender. Já não provoca reação nenhuma, de tão deturpado que foi. Graças a Deus. Que Jesus nos mandou a doutrina espírita, nos trazendo esse Evangelho redivivo. Mas por não provocar nenhuma reação, é por isso que o verdadeiro cristão muitas vezes é colocado de lado, dentro das nossas casas, porque há muitos, mas muitos verdadeiros cristãos dentro das nossas casas. Muitas vezes são colocados de lado por aqueles, ou por nós, né, que não enxergam ou não enxergaram nele nenhuma obra. Porque às vezes a obra que o verdadeiro cristão produz não condiz com aquilo que eu penso. Porque eu estou tão acostumado a um evangelho religioso que não percebo obras verdadeiras. Ainda não percebo que a mensagem que chegou até mim, que chegou até nós, através do Cristo, é uma mensagem divina. E ela não tem nada de religiosa. Acreditem, a mensagem de Deus que chega até nós através do Cristo não é uma mensagem religiosa. Ela é uma mensagem moral. Ela é moral e espiritual. Por isso, muitas vezes, nos surpreendemos com alguns companheiros que nos trazem verdades sólidas e nós reputamos como loucura.
mas na verdade ele nos está trazendo o Evangelho redivivo, um Evangelho puro, saudável. Esta árvore bendita chamada Espiritismo, que acolhe, né? Que nos faz compreender esta mensagem moral, que nos reforma por dentro, que nos faz verdadeiros cristãos. Então agora, já não é o que eu sei, mas como eu vivo com o que sei. Então agora, como eu vivo com este Evangelho dentro do meu lar, dentro da minha empresa, do lugar onde eu trabalho, no trânsito, na rua, com o meu vizinho. Essa é a moral. Essa é a moral. Não é querer adaptar o Evangelho que me chega, esta mensagem moral, não é querer adaptar ela ao meu modo de viver, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Não. É me adaptar a ela. É procurar a reforma íntima e daí procurar viver este Evangelho, me adaptando a esta mensagem e observar agora a qualidade dos frutos que agora produzo, que são as minhas obras. Porque agora eu sei, eu conheço o Evangelho. Eu conheço o Evangelho redivivo. A doutrina espírita me trouxe verdadeiros cristãos, me trouxeram esta árvore. E eu agora, como jardineiro dela, que fruto irei produzir? Que fruto irei ajudar a produzir? Que obras são essas que eu preciso fazer para ajudar na compreensão desse Evangelho maravilhoso? Porque me faz lembrar quando da passagem da parábola da árvore seca. Jesus vem caminhando e ao longe ele observa aquela árvore frondosa, bonita, os ramos todos verdes. Porém, há um detalhe. A figueira naquela época deveria estar seca. Naquela época não era a época do figo, de figo. Não estava na época da produção do figo. Então aquela árvore deveria estar seca, se preparando para a época do figo, para poder ter energia suficiente para produzir o fruto na época adequada. Então Jesus se aproxima daquela árvore frondosa, bonita, procurando fruto e não achou. Quantos de nós, muitas vezes, vivemos de aparência? Né? Quantos de nós que achamos que sabemos muito? Quantos de nós que
aparentemente há um brilho. Somos vistos por aparência, somos qualificados pelo exterior, mas esquecemos de nos preparar por dentro, para que quando exigidos, quando chamados, estejamos prontos com bons frutos. É necessário que percebamos que dentro das casas espíritas, recebemos corações desesperados. Recebemos corações muitas vezes desesperados de uma tal forma, inconsoláveis de uma tal forma, que é preciso que nós nos preparemos para recebê-los. Estejamos frondosos, verdadeiramente frondosos, energeticamente possuídos pela bondade, pelo bem, para poder produzir frutos na hora precisa e necessária. Precisamos. Porque este evangelho maravilhoso, talvez ele não tire a dor de quem nos procura, mas ele tira o desespero, a angústia, porque ele esclarece. E devemos estar aptos, como bons cristãos que somos, como os verdadeiros cristãos que somos, devemos estar aptos a recebê-los e abraçá-los com carinho, e devemos dar-lhes bons frutos, que eles possam perceber em nós o amor do Cristo para com eles. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos dar graça. Que nós possamos cada dia mais buscar esta bondade de Deus para com todos nós. E que essa bondade possa refletir no outro, através de nós. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Façamos agora as nossas vibrações. Vibremos pela paz mundial, por todos os países em crise, por todos os seus governantes. Vibremos pelo Brasil, na sua missão de coração do mundo e pátria do Evangelho. Vibremos pelos asilos, por aqueles que estão morando nas ruas. Vibremos por cada um de nós, por nossos lares, por nossos familiares, por nossos vizinhos, pela nossa rua, por nossa casa, esta casa espírita que nos acolhe. Vibremos por esta tarefa de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade possa recolher as vibrações e levar aonde se faz necessidade. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, possamos beber da nossa água. Pai querido e amado, eu te louvo e te agradeço
pela oportunidade, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.